Olá a todos, olá a todas. Meu nome é Jefferson, sou professor de educação básica, licenciado em Pedagogia, História e Sociologia, atualmente licenciando em Letras, habilitação em Português pela Universidade Paulista. Venho aqui hoje trazer um pouco das minhas contribuições para esse grande grupo que tem agregado muito valor à nossa formação, a convite da professora Ana Lúcia. Vou falar um pouquinho sobre uma análise da obra literária, né, Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. E ao longo dessa análise a gente vai discutir as temáticas que norteiam o desenvolvimento dessa obra, desde a questão literária até as questões sociais que são discutidas dentro do texto. Primeiramente, para a gente poder compreender, né, o contexto, é necessário a gente compreender a questão da cidade, né, o conceito de cidade, o que significa cidade, né, o direito à cidade. E eu trago aqui a contribuição de um grande geógrafo dentro dessa área, que fala sobre a cidade. Ele diz que o direito à cidade é muito mais que a liberdade individual para acesso dos recursos urbanos. É o direito de mudar a si mesmo por mudar a cidade. David Haber. Então, é uma questão que ultrapassa a área individual do ser humano. Ter direito à cidade é muito mais do que ser de um direito individual. A gente trata aqui de um direito coletivo. O direito à cidade proporciona o direito de se mudar e mudar o contexto como um todo. E foi isso que Carolina Maria de Jesus procurou em sua obra. Ela não somente relatou a sua vivência, a sua experiência, como também apresenta a sua necessidade, o seu desejo de mudança. O Estatuto da Cidade traz também algumas considerações a respeito da política urbana. No artigo 2º, que fala sobre essas diretrizes, é descrito que a garantia do direito à cidade sustentável é entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. Essa lei é a lei de número 10.257 de 2001. E a gente vê que toca em determinados pontos, ou em todos os pontos, que Carolina traz para a gente na sua cidade, no seu modo de viver, na sua experiência com o local onde ela reside. Né? A falta de infraestrutura, a falta de saneamento básico, a questão do transporte e acesso aos serviços de saúde, são questões que são debatidas dentro da obra de Carolina, que a gente vai aí analisar nos próximos slides. Mas para a gente ainda chegar lá, é necessário aqui fazer uma contextualização histórica. Eu coloquei aqui alguns pontos, como se fosse linha do tempo, para a gente poder compreender a questão do negro dentro da história. Primeiramente, nós vimos aí, né, a questão da Lei Áurea, são 130 anos de uma abolição inacabada. Por quê? Porque hoje a gente vê aí que existe o racismo estrutural. É um racismo que está enraizado. E quando a gente fala de Lei Áurea, a gente pensa, né, em Princesa Isabel,
como heroína dos negros, quando, na verdade, os livros de história não contam o que realmente aconteceu. Princesa Isabel foi, sim, quem assinou a Lei Áurea, mas sabemos aí que por pressão, né? Então, não foi algo dado de coração, mas algo dado por pressão, né? E, em seguida, a partir da Lei Áurea, da assinatura da Lei Áurea, a história mostra aí que os negros ficaram desassistidos. Houve uma abolição da escravidão? Sim, mas não houve uma política de reparação naquela época. Hoje, os formuladores de políticas buscam essa reparação? Sim, nós vemos aí a questão de cotas, né, como uma reparação histórica do negro, né, do processo de escravidão, né, do negro. Porém, naquela época, o negro ficou desassistido. Em seguida, a gente vê aí uma política de embranquecimento e imigração europeia subvencionada. O que acontece no decorrer disso? Ali os negros já estavam libertos, porém o Estado se viu aí na necessidade de embranquecer o país. Trouxe, então, né, houve aí essa imigração europeia subvencionada, que nada mais é que pagar para que as pessoas viessem para o Brasil, para que as pessoas pudessem vir migradas, né, fizessem moradia aqui no país. Aí a gente vê, né, todo o processo aí começa, né, na verdade, o processo de miscigenação, que é a mistura, né, de raça e etnia. Em seguida, a gente já passa para a criminalização do negro, que é onde a gente vê o Estado versus negro. Por muito tempo, o Estado ele foi aí, né, como um vilão para o negro. Isso como produto dessa política de criminalização desde o processo de escravidão. Essa criminalização ela vem acompanhada da parte em que o negro é visto como inferior. Então, a gente vai ver ali em determinados pontos da história um certo preconceito, como por exemplo, com as religiões de matrizes africanas, com a questão até mesmo das danças, né, capoeira. Então, a gente vê que a criminalização ela ainda existe. Ela vê o negro como algo perigoso. Os noticiários, a gente tem contato com isso frequentemente, de negros sendo abordados de forma inadequada, de negros sofrendo repressão. Teve um caso, né, de uma loja que instalou um sistema que avisava quando a pessoa era negra, e isso tudo recentemente, século XXI. Então, a criminalização do negro ela ultrapassa gerações, desde a época da escravidão, devido a essa imposição, né, essa questão do Estado versus negro. E, por fim, a gente vê a inserção social do negro e a determinação da ocupação urbana pelo recém-liberto. Então, os negros eles começaram, né, a ocupar o território brasileiro após a abolição da escravidão, cada um sobrevivendo da forma como deu, já que não tinha política que reparasse a questão da escravidão. Eles foi abolido, foram soltos, mas foram jogados, ficaram à deriva, né? E hoje nós temos aí, em nossa população, trouxe aqui os dados de 55,8% da nossa população é negra. E mesmo assim, é uma população ainda criminalizada. Aí aqui no próximo slide, eu trago a questão, né, do negro dentro da classe, né, numa questão de pirâmide, né, numa questão de hierarquia. Em específico, eu falo sobre a renda média no Brasil, né, quando a gente trata da questão financeira, o homem branco no topo dessa hierarquia.
devido à política de embranquecimento que o Estado provocou lá no passado, né? Processo de imigração do Estado. Então, vemos aí o homem branco, a mulher branca abaixo do homem, já que também temos essa inferioridade da mulher, mas isso é uma questão a ser discutida em outra ocasião, né? Por fim, a gente ainda vê o homem negro, e abaixo do homem negro, a mulher negra. Então, ali a gente vê que tanto mulher branca quanto mulher negra ainda existe uma diferença para o homem, né? Então, aqui a gente analisa duas questões, a racial e a de gênero. A mulher preta vai ser sempre a mais desvalorizada, né? A mais perseguida, a com menos condições de vida, a que sofre mais preconceito. Então, nós vemos que é algo aí que está enraizado devido a esse processo aí de embranquecimento. Então, entrando aqui na nossa discussão, né, a respeito da, da obra Quarto Despejo, né, de Carolina Maria de Jesus, é uma obra que nos leva a pensar além da gramática. Por que eu falo isso? Em uma determinada aula, ao trabalhar com a obra Quarto de Despejo, eu tive essa pequena noção sobre o preconceito linguístico. Porque nós sabemos que o Quarto de Despejo é uma obra que apresenta um diário, né? Carolina ali versa sobre as suas, escreve, né, tece comentários sobre a sua experiência e sua vivência. E uma mulher semi-analfabeta, né, já que ela ainda tem pequenas noções de escrita, mas que ainda não tem esse domínio da gramática, então nós vamos ver diversos erros, né, de gramática na obra, e isso gera um pouco de desconforto nas aulas, quando a gente leva essa obra para dentro da sala de aula. Eu tive uma experiência assim, onde os alunos questionaram a respeito dos erros de português, né, dentro da obra, e que se faz necessário pensar que no contexto em que a obra foi escrita. Existe toda uma história por trás dela, né? Existe todo esse pensar além da gramática. A Carolina Maria de Jesus era uma mulher pobre, sem acesso à educação, mas que tentou aí, através da literatura, fazer mudança, mudar o mundo, denunciar é o que ela faz, né, dentro da obra. E isso, às vezes, pode gerar um certo desconforto dentro das aulas e estimular aí a questão do preconceito linguístico, que a gente precisa, enquanto professor, né, de português, estar sempre atento a não deixar que isso aconteça, né? Então, a Carolina aqui, para a gente poder entender, né, ela sempre se identificou como escritora, a todo momento. É uma forma de diário, né, uma obra onde ela relata. Ela foi descoberta pelo jornalista Audálio Dantas, um jornalista e comunista. A publicação aí de 1960 vendeu 100 mil exemplares, tendo sua tradução em 13 línguas. A gente vai entender agora como que isso chegou nesse patamar, né, de 100 mil exemplares e ainda vendido em diversas partes do mundo. Eu trouxe aqui alguns trechos do livro para a gente poder entender
onde ela faz alguns comentários, não só faz comentários, como denuncia, né? A pior coisa do mundo é a fome. A cidade é um morcego que chupa a gente. Ou seja, aqui ela fala sobre gastos e os custos de vida, né, da cidade. Se o custo de vida continuar subindo até 1960, vamos ter revolução. Talvez prevendo, então, o futuro de estabilidade política da nação. A gente vê aí hoje, né, esses grandes movimentos. Ela afirma, se o custo de vida continuar subindo até 1960, vamos ter revolução. Não só subiu até 1960, como continuou subindo até hoje. Ontem estava analisando algumas postagens em redes sociais e vi a questão, uma postagem de uma página que fala sobre sociologia, sobre a questão do custo de vida, do quanto as pessoas estão gastando, a questão do consumismo, né? E pessoas reclamando, né, do quanto estão gastando para viver com o básico. E isso não está gerando um certo desconforto na população. Parece não estar, né, gerando, pelo menos neste governo, visto que no governo da presidenta Dilma, quando houve aí a questão do tomate, né, o preço do tomate subiu, as pessoas foram para a rua, o preço da passagem subiu, as pessoas foram para a rua, o preço da gasolina subiu, as pessoas foram para a rua. Então, houve um processo de revolução contra a presidenta, né, naquele momento. E hoje, simplesmente, as pessoas estão caladas. Então, o gigante que estava acordado morreu. O gigante está em sono profundo atualmente, porque o custo de vida continua subindo. Então, conforme Carolina fala, não continuou subindo até 1960, como continua ainda subindo, mas as pessoas continuam caladas a respeito disso. Mas também entendo isso como uma questão de seletividade. Porque se pode cobrar de um presidente, por que não cobrar do outro? Né? Um outro trecho aqui que eu trago, né, da página 107, ontem comemos mal e hoje pior. É o que eu acabei de falar. Né? O brasileiro ontem estava comendo de picanha, contra filé, e hoje ele precisa se dar aí a necessidade de comer ovo, não que não seja uma comida, mas que não há mais escolha. O ser humano não tem como escolher mais entre a carne e o ovo. É aquilo que se pode comprar, aquilo que se pode pagar. Então, ontem comemos mal e hoje pior. Então, uma denúncia aqui que Carolina faz, especificamente do dia 3/9/1959. Então, o que ela denuncia lá atrás, né, há décadas atrás, é o que a gente denuncia hoje. Né? O Brasil precisa ser governado por uma pessoa que já passou fome. Na página 26, ela queixa-se dos governantes do país. E a gente analisar essa questão, a gente lembra daquele ditado, né? A gente só saberá a dor do outro quando a gente calçar os calçados da pessoa. Né? É necessário calçar o calçado de alguém para entender a dor que é. E é isso que Carolina fala, que o Brasil precisa ser governado por uma pessoa que já passou fome, uma pessoa que entenda as necessidades do povo, uma pessoa que seja sensível aos problemas sociais, uma pessoa que faça política voltada para a questão da fome, para a questão da marginalização, do povo marginalizado, né? Para a questão da criminalização do negro. Por quê? Como acabar com isso? Então, o país, ali, ela denuncia, ela faz essa denúncia, ela faz, na verdade, ela vai além da denúncia, ela faz um pedido. Mas isso é algo que depende do povo. O povo tem
o poder de escolha do voto. Né? Esse ano nós estamos em ano de política e veremos aí o que o povo tem aprendido com os últimos tempos, né? A história, né, ali de Carolina, ela é narrada dentro da favela, né, de Canindé, em São Paulo, favela paulista. Começava a incomodar a cidade de São Paulo. Por que incomodava a cidade de São Paulo? Porque justamente era um lugar de despejo. É o que leva o nome à obra. É como se fosse o quartinho da empregada de São Paulo, né? Onde eram colocadas todas as pessoas marginalizadas. E isso começava a ir contra o que a cidade de São Paulo acreditava naquela época, que era a questão de ser contra a pobreza, né? Esse embate de classes sociais mais favorecidas contra as menos favorecidas. O Dálio foi enviado para mostrar como vivem os favelados. Lá ele encontra adultos, jovens, impedindo as crianças de brincar em um parquinho. Uma mulher mirrada ameaça colocar o nome dessas pessoas em um livro, como denúncia. E é o caso da Carolina Maria de Jesus. Desde então, já lutando pelo direito, pelo menos do lazer das crianças na favela de Canindé. Hoje a favela não existe mais, tá? O local em que hoje fica a Marginal Tietê, nós vemos ali que é um retrato dos pobres na década de 50, no século 20 da cidade de São Paulo. Foi palco, né, dos pobres, o retrato da vida na pobreza. Então, é um nome aí, é um local, né, que vai sempre ser lembrado, que vai ser sempre destacado, né, embora não exista mais. Aqui nós temos uma fotografia, né, do Audálio, com a Maria Carolina de Jesus, né, e sua filha, na época em que ele a descobriu, né, vendo ela tentando ali garantir o direito, né, das crianças de brincarem, brigando, né, lutando, revolucionando e ameaçando denunciar. Foi aí que ele descobre que ela já estava ali nesse processo de construção do diário. Estava anotando, fazendo as suas anotações. No processo, né, após ele descobrir ali a obra, né, o diário, aí veio o processo de editoração da obra, né? Foi optado por manter a grafia original. A correção somente foi feita em palavras cuja grafia tornaria difícil a associação com a ortografia corrente, e foi retirado os trechos repetitivos. Descrição de dias de fome, por exemplo. Então, assim, a obra foi mudada em alguns aspectos, mas muita coisa foi preservada. Por isso, a questão do questionamento aí de alguns erros gramaticais e ortográficos dentro da obra atualmente. Tá? Aqui nós vemos as marcas de grafia, né? Falta de concordância. A gente vai ver ali em monossílabas, costuma haver ditongação. Né? O pus, por exemplo, ela escrevia como pus. Três, ela escreve como três. X, palavras, né, com som de X, com escrita de X, grafia, né? Ela substituía pelo CH, SS por ser cedilha, C por ser cedilha, troca de L por R, como, por exemplo, implicar. Então, são palavras que, embora estejam erradas na grafia, não prejudicam o seu entendimento. Então, são palavras que foram mantidas, só foram trocadas as que dificultariam o entendimento do contexto da obra. Então, a gente vê aí essas marcas de grafia, né? Além da falta de concordância em alguns trechos. Aí a gente vê aqui a questão, né,
textual é a classificação textual da obra, né? O tipo de texto que é classificado como diário. Diário, no caso, seria uma coisa íntima, né? Eu entendo, por exemplo. Para mim, o diário eu entendo como algo, como um gênero textual íntimo. Mas isso é questionável, porque Carolina sempre teve a intenção de publicá-lo. Então, se é algo íntimo, por que publicá-lo? Né? Então, a gente questiona essa questão textual, esse gênero textual da obra, ao classificá-lo como diário. Porque diário leva em sua característica textual uma obra íntima, né? Mas ela já tinha o interesse de fazer a publicação. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que é algo autêntico. Pode dizer que é autêntico? Sim, porque tem uma forte ligação com o real, com o vivido, com o visto e o ouvido, né? E também com o lido. Então, Carolina ali, ela destaca a sua experiência do dia a dia. Ela não só vive a experiência, as situações, como ela relata no diário, com data e hora, e como aconteciam os fatos. Então, a gente vê, né, que é algo autêntico, tá? Porque tem essa relação com o real, né? E também com o lido, embora a Carolina seja uma pessoa, tenha sido uma pessoa semi-analfabeta, ela ainda tinha, sim, uma noção de leitura também. Então, ela sabia um pouco da leitura. E ela levava isso para os seus escritos, né, para a sua obra, para o seu diário. Então, a gente sabe aqui que é uma obra autêntica, né, com registro de pessoas, fatos, valores e datas. Pessoas, a gente vê ali na obra Carolina relatando tanto com os seus 3 filhos, quanto a questão da vizinhança, quanto a questão dos governantes. Então, ela sabe fazer a descrição dessas pessoas. Ela sabe fazer a descrição dos fatos, como ocorreram, da forma como ocorreu. Ela sabe falar dos valores, do que significa, a simbologia de cada fato, né? Tem alguns trechos que ela fala da fome, o que aquilo significa para ela. A questão que ela fala do suicídio, o que aquilo significa para ela. Então, ela sabe os valores, ela sabe como registrar esses valores. E as datas. Ela registra as datas que ocorreram. Né? Então, existe todo um aspecto temporal dentro da obra. Tá? Marca, data e hora. Ela faz essa marcação. Aí a gente entra naquela questão do íntimo. Né? O ser íntimo pode ser classificado como um diário? Sim, né? Porque é um gênero textual que leva essa característica. Mas ela já tinha aí a intenção de publicá-lo. E nesse diário, então, ela faz reflexões pessoais, como ela se enxerga, como ela se vê e como ela vê o mundo. Carolina se vê como uma mulher negra, mãe, forte, batalhadora, que levanta todos os dias e vai à luta para dar de comer aos seus filhos, para criar seus filhos. É assim que ela se enxerga. E como ela vê o mundo. Ela vê o mundo ali como um lugar predatório. O quarto do despejo, descrito por ela, é justamente essa questão, despejo, despejar. É como se fosse jogar lixo em determinado local. Então, é isso que ela acusa, é isso que ela traz na obra, essa questão do despejo. Né? Então, é dessa forma que ela vê o mundo em uma divisão de classes, de poder,
onde manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ela faz essa reflexão, né, pessoal, de como se vê e de como ela vê o mundo. Carolina Maria de Jesus retrata, né, ela se retrata ali na obra como catadora de lixo, mãe de 3 filhos, mulher livre, forte, favelada. Nova voz em oposição à voz masculina e branca, e de classe abastarda, que é a maioria dos escritores. Eu chamo a atenção aqui para a questão da voz masculina. Carolina nunca quis ter um homem ao seu lado. Carolina relata que não precisa de um homem para criar seus filhos. Ela se classifica, ela se denomina como mulher forte, como mulher corajosa e livre, que vai em busca dos seus para criar seus filhos. Ela não depende de homem. Então, diversas vezes, embora ela tenha relatado na obra 2 parceiros, ela relata que a solidão para ela nunca foi um problema. Ela deixa isso claro, que a questão do relacionamento amoroso não lhe faz falta, porque ela se sente bem, livre, com a liberdade dela, né? Não vê necessidade de ter um homem ao seu lado. E, ao mesmo tempo, a gente vê aqui que Carolina, muitas das vezes, trava uma luta mulher versus mulher. Por quê? Ela é mãe de 3 filhos de pais distintos. E isso, ao mesmo tempo ali, gera um pouco de preconceito. Já é uma mulher negra. E os 3 filhos são filhos de pais diferentes. Então, as próprias mulheres já a colocavam como numa posição de inferioridade. As próprias mulheres já eram contra esse tipo de vivência da Carolina, né? Ela fala que não queria um homem para sustentá-la, que era diferente daquela época. Havia a questão do casamento, né? As mulheres casavam, tinham filhos, existia a questão do patriarcado. E ali a mulher, né, ela queria ser livre. Então, ela não aceitava essa ideia, coisa que as demais mulheres da comunidade praticavam. Ela tem um rádio, seus filhos são sadios. Para ela, homens agridem, bebem e escravizam. Outras mulheres agridem os seus filhos, alvejam com excrementos. Não a toleram, pois ela não aceita a pobreza calada. Creem que ela se ache melhor. Então, existe ali essa questão das demais mulheres da comunidade também a atacarem, por ela não aceitar um homem para sustentar, por ela ter 3 filhos de pais diferentes, por os filhos serem, né, levados, né, por existir aí a questão dela lutar contra o sistema, contra o Estado, e as demais mulheres viam isso como uma questão dela se sentir melhor, quando, na verdade, ela não se aceitava sentir pior que ninguém, porque eis aí o X da questão. Carolina não queria se sentir melhor que ninguém. Carolina não queria se sentir pior do que as demais pessoas. Então, existe uma diferença muito grande. Então, existiu aí esse grande preconceito de mulheres contra a Carolina, né? Mulheres versus mulheres na comunidade de Canindé. Carolina aí sente, então, o orgulho de ser negra, ela sente orgulho da sua pele e ela sente orgulho do seu cabelo. E isso levava as outras mulheres a achar que ela se sentia melhor, quando, na verdade, ela não queria se sentir pior que as demais mulheres. Não só mulheres, como comunidade em geral, né? E nós temos aqui um padrão de narração, né, dentro da obra,
A obra ela traz data, ela traz um comentário sobre o clima, o horário que acordou, comentário sobre os acontecimentos da favela, né? A repugnância com as brigas entre os favelados. Quando a gente fala sobre brigas, inclusive da Carolina. Carolina, muitas das vezes, se viu num embate com os próprios vizinhos por causa dos filhos. Os filhos ficavam em casa enquanto ela saía para trabalhar. Quando ela chegava, estava aquela guerra, né? Que os vizinhos, a todo tempo, acusando os filhos de Carolina de determinadas coisas. Coisas que, muitas vezes, eles não tinham, né, não haviam cometido. Então, há aí essa repugnância com as brigas, né? E, ao mesmo tempo, o medo da Carolina desse tratamento da vizinhança com os filhos. E ela classifica aqui a favela como hostil, né, como uma miséria geral, a privacidade não existe, a vida do outro é tema de todos, traz a violência cotidiana e ela sente medo pelos filhos, coisa que não é diferente hoje em dia. Hoje, mães negras sentem medo pelos seus filhos, né? A violência negra ela ainda existe no meio de nós, né? Eu comentei isso no início, a respeito dessa perseguição que existe contra o negro, né? Então, o medo que Carolina sentiu lá atrás ainda é um medo prevalente na sociedade atual. E ela dá aqui alguns sinônimos para essa questão, para a questão da favela, né? Ela classifica a favela em diversas partes da obra, como palco da miséria, cortiço, úlcera, gabinete do diabo, sucursal do inferno, chiqueiro de São Paulo e barraco. São aí alguns sinônimos que ela dá para a questão da favela, né? O quarto de despejo, propriamente dito. Carolina fala muito sobre a questão da sobrevivência, o objetivo de sobreviver, né? A questão da comida. Para ela, era a maior preocupação, né? A fome. Por isso, ela era catadora de lixo, né? E vendia ali as coisas que ela catava, latinha, ferro velho, para vender, para tirar o seu sustento, para que comprasse o básico para poder criar os seus 3 filhos, né? E houve alguns momentos, né, na história, né, nos relatos de Carolina, que ela pensa em suicídio. E ela sai dessa situação justamente pela vontade de criar os seus filhos, de conseguir criar os filhos. Ela chega a pensar nessa hipótese, mas para ela, seus filhos são as coisas mais sagradas que ela tem. Então, é isso aí que ajuda ela a superar a questão do suicídio. E a gente entra nessa questão fazendo aqui um comentário sobre a questão da falta de políticas em saúde pública, né? Carolina não teve essa assistência psicológica. E será que hoje, como está essa situação, nos leva à reflexão de como é essa assistência para essas pessoas marginalizadas, essas pessoas que cometem suicídio hoje, especificamente por causa da fome? Será que há um acesso adequado ao sistema de saúde para que possa ter o tratamento psicológico, emocional ali, o suporte, né, adequado? São questões aí que fica, né, com a reflexão quando a gente vê a vida, né, analisa a vida de Carolina. Então ela vê-se como escritora e ela denuncia aí a miséria escondida na cidade. Fica escondida por quê? Porque é algo in loco, é algo que não está ao alcance da vista de todos, algo escondido. A vida precária da favela não é discutida. A vida precária na favela é escondida, é algo que
não é debatida pelos formuladores de políticas públicas, né? Então, isso aí é um grande problema e que se relaciona com o conceito de sobrevivência que Carolina traz para a gente. Ela fala aqui, né, da intervenção externa, a questão, ela trata da questão política, ela tem essa noção de política, ela vê aí os políticos como um olhar de massa, mas ela vê como algo que desanima, nomes públicos, colocação do que houve e muitas promessas. Ela tem essa noção política. Carolina não é uma analfabeta política. Ela sabe o que a comunidade precisa. E ela sabe que os governantes mentem, que os governantes vivem de promessas. Então, esse é um grande aí, discurso que ela traz para nós em seus diários. Em diversos pontos, ela analisa essa questão da atuação do governo ali, né, na situação em que ela vive, né, da favela. A igreja, né, também é uma forma de intervenção, ajuda, olhar solidário, e os vicentinos, né, que é da Sociedade de São Vicente Paulo, em alguns momentos é relatada essa questão da ajuda, do olhar solidário dos vicentinos, mas alguns estudiosos acreditam que ela independe da ajuda dos vicentinos, porque ela sempre correu atrás da sua sobrevivência. Ela nunca precisou da ajuda deles, embora os vicentinos fossem ali visitantes da comunidade. E ela também fala da questão da polícia, que é vista como uma autoridade que leva ao medo, né, a questão da notificação e a questão de encontrar o filho no ajuizado. Existe esse medo da Carolina, né? Já citei isso anteriormente, de encontrar um filho preso, né? De encontrar um filho sendo levado pela polícia por um crime que não cometeu, já que os próprios vizinhos denunciavam, né? Já que os próprios vizinhos atacavam os filhos dela, sem ao menos ter prova. Tudo que acontecia de ruim era culpa de seus filhos. Então, ela tinha esse medo, essa questão da perseguição, né, de autoridade, da autoridade ali policial naquela época. Carolina, então, né, após aí, né, o diário ser descoberto, né, virou livro, Carolina ganhou uma certa notoriedade do público, saiu da favela, chegou à conclusão que fora dela os instintos humanos não são muito diferentes, né? Ela sai da favela, ela tem aí uma notoriedade, né? Ela saiu da favela, ela comprou um sítio em um subúrbio, né? Não muito longe da favela, estimulada, inclusive, pela vizinhança, já que dentro da própria obra, quando foi publicado, os vizinhos começaram a atacar a ela, né? Já que ela relata o que ela sofria com a vizinhança também, né? E que ela ia contra. Então, a vizinhança foi contra o que ela relatou e começou a atacar. Então, ela sentiu necessidade, né? E ela chegou à conclusão ali, né? Que fora da favela, os instintos dos humanos não são muito diferentes. Por quê? Existe a questão aí do dinheiro. Em qualquer lugar que ela fosse, o dinheiro estaria sempre, o capitalismo estaria sempre acima de tudo, né? A questão do consumo. Né? Aí voltamos naquele ditado, né? A questão do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela traz ali a reflexão de que a vida também na cidade, no subúrbio, na favela, independe do local onde você está morando, mas do bem que você tem, né? do poder aquisitivo que você tem. Então, o instinto humano ali para ela quer, quando ela fala de instinto humano, ela fala da questão financeira, do ser humano ser soberbo, do ser humano querer sempre mais, do ser humano ser egoísta, do ser humano não ter empatia, do ser humano
não ter amor ao próximo. São coisas aí que ela fala sobre a questão do instinto. E Audálio pergunta, né, faz um questionamento aí para ela, onde ele procura compreender ali, né, a questão dela sair da favela. Ele pergunta, mas foi bom mudar de vida, escapar da miséria e conhecer um mundo diferente daquele da favela? Ela relata, decepção. Foi esse que eu acabei de comentar, né? Pensei que houve idealismo, que houvesse, né, o idealismo, menos inveja. Mas aqui é só muita ambição, desejo de vencer a qualquer custo, mesmo que os mesmos empregados sejam pobres. Quando matei um porco lá na favela de Canindé, alguns vizinhos exigiam um pedaço de carne. Rondava meu barraco feito bicho que fareja preso. Lá na favela era o porco, aqui é o dinheiro. No fundo é a mesma coisa. Lembrei de meu provérbio. Não há coisa pior na vida do que a própria vida. Então, ela continuou com a mesma percepção que ela tinha da vida lá na favela, mesmo saindo dela. As pessoas aproveitaram, né, do sucesso, muitos embarcaram ali no sucesso dela. Então, ela vê isso como uma decepção. A questão do dinheiro estava sempre envolvida. A questão de ter algo, a questão da inveja que as pessoas sentem do outro. Então, para ela tinha essa perspectiva de que, quando saísse da favela, iria encontrar uma vida melhor na cidade. E quando ela finalmente vai para a cidade, ela se decepciona porque vê que, na verdade, só mudou o local. Mas as circunstâncias, a vivência continua a mesma. Né? O ato humano, o jeito do ser humano de viver continua o mesmo, independente do local onde se está instalado. Então, quarto do despejo, né, é uma metáfora aí e é apresentada 8 vezes no texto. O quarto do despejo é uma peça, um quartinho onde se coloca aquilo que está incomodando em outra dependência. Aquilo que está a um passo de ser jogado fora vai antes para o quarto do despejo. A favela é o quarto de despejo do espaço urbanizado. Então, a cidade, né, a questão da cidade que a gente viu lá no início, direito à cidade, não é bem assim que ocorre, né, na lei. A lei só existe no papel. A favela hoje é vista aí como um quarto de despejo do espaço urbanizado. O pobre marginalizado, ele é jogado da cidade para a favela. E ali, né, o negro ainda sofre pior do que o branco favelado. Porque o negro é perseguido devido à questão da criminalização do negro, que é algo histórico que a gente viu no início aqui da nossa discussão. Né? Um pobre, né, um negro favelado, ele tem tendência a sofrer mais represália do que um branco favelado. Um branco favelado, às vezes, pode passar despercebido, né, do que o negro. Então, isso gera um problema de ordem social, gera um problema que necessita de implementação de políticas públicas. Né? Até quando a favela vai continuar sendo um quarto do despejo? Para finalizar aqui, né, Carolina Maria de Jesus, nasceu em Sacramento, Minas Gerais, no dia 14 de março de 1914. Faleceu em São Paulo, em 13 de fevereiro de 1977. Ela deixa aí essa grande obra que a gente discutiu aqui um pouco hoje e que traz profundas reflexões, mesmo ainda tocando em alguns assuntos, ainda existe bastante coisas a serem discutidas dentro da obra, né, coisas específicas, mas não temos tempo para isso. Mas, de qualquer forma, eu espero que a reflexão tenha sido algo aí que agregue valor à nossa formação, né? E que a história
de Carolina possa aí cada vez mais ser difundida, que mais pessoas possam ter acesso, que mais pessoas possam refletir sobre o que mudou de lá para cá. Né? Pela nossa análise, pouca coisa mudou. Né? Nossa análise aqui na discussão feita hoje, Carolina já denunciava coisas que continuam acontecendo. Né? Então, décadas depois de sua publicação, são coisas que ainda acontecem. Né? São coisas que ainda são problemas no nosso meio. Eu agradeço a atenção de todos, espero não ter extrapolado o tempo, deixar eu fiquei até, não tenho tempo, sou uma tagarela para falar, mas foi um enorme prazer, agradeço o convite aí da professora Ana Lúcia, também estou aberto aí ao diálogo. Deixo o meu e-mail, prof.jeffersonlima@gmail.com, caso alguém queira aí trocar ideias sobre a análise discutida. Um forte abraço a todos, até a próxima.